A paz do Senhor, igreja, amém? 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 Graças a Deus, bom estar neste lugar. Disse Pedro, quando ele viu Moisés e Elias descer naquela nuvem, e a Bíblia diz que quando Jesus se aproximou aquele lugar, e Jesus naquela nuvem, junto com Elias e Moisés, ele transfigurou, e aquele lugar ficou maravilhosamente, uma grande felicidade do coração dos discípulos. E Pedro disse assim: bom é este lugar, que eu faça uma tenda, Senhor, para ti, para Moisés e para Elias. Mas a Bíblia não fala que Pedro disse assim: outra para mim, outra para Tiago e outra para João. Os discípulos não falaram deles, porque onde Jesus está, o lugar fica transformado, cheio de tudo que nós precisamos para preencher esse vazio que fica no coração do homem. E nesta manhã não é diferente. Deus tem me dado uma palavra, eu abrindo aqui a Bíblia Sagrada, aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz assim a palavra de Deus: e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tudo o campo, boa semente? Porque tem o joio. E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, disse-lhe: não, para que eu colha o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e amarrai-vos em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36 diz a palavra de Deus: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele o seu discípulo, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse-lhe: o que semeia a semente é o filho do homem. Aleluia! O campo é o mundo, boas sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançarão na folha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, eu quero te falar que a misericórdia de Deus é tremenda. Aqui a Bíblia diz que quando aquele homem mandou fazer aquele plantio, mas no meio daquele plantio veio algo tão diferenciado que parecia com o trigo. A Bíblia diz que ele plantou o trigo, mas era semente parecida com o trigo, mas não era trigo, era o joio. Mas a Bíblia diz que os trabalhadores reconheceram que aquela planta, aquela semente era diferenciada. Mas ele foi ali ao seu patrão e fez a pergunta: Senhor, tu não plantaste ali o trigo? Sim, mas veio ali o joio, e alguém plantou aquilo ali. A Bíblia diz que eles não tinham entendido aquela passagem, mas quando terminou aquele culto, aquela reunião onde Jesus estava pregando para aquele povo,
A Bíblia diz que os discípulos chamaram Jesus assim no cantinho e disse assim: mestre, nos explica a respeito dessa tua parábola. Aí ele começa a falar, dizendo que o trigo e o joio são parecidíssimos, mas o joio não quer dizer que ele é a mesma planta. Parecer é uma coisa, ser é outra história. Mas a Bíblia diz que eles disseram: mas nós temos uma ideia boa. Qual é? Nós vamos arrancar o joio para que ele não se misture com o trigo. Mas a Bíblia diz que o patrão dele disseram assim: não faça isso. Não faça isso, porque se você arrancar o joio, você poderá prejudicar o trigo. O que eu aprendo com isso? Quando nós chegamos ao ponto da gente se converter ou se reconciliar, nessas alturas nós já deixamos muitas amizades coladas na gente, e a gente acha que a amizade não se ganha, se conquista, mas tem amizade que a gente se conquista sendo a gente fiel, sendo a gente luz. E essa amizade que a gente se conquista, você tem que perder, você tem que largar, porque tem amizade que está te colocando para trás, tem amizade que está sendo falsa contigo, tem amizade que está te dando aquele tapinha nas tuas costas, mas é com unhas de gavião, é para querer te destruir. Então o Senhor está dizendo: se você arrancar o joio, certamente vai prejudicar o trigo. O que é que Deus está dizendo com isso? Se a gente não se apegar ao Senhor, não ouvir a palavra, não ter entendimento, não ser sábio, não ser inteligente para poder a gente dar apenas um bom dia, falar com aquela pessoa, fazer o convite para ele te acompanhar, se ele não vai, deixa ele, segue o caminho aonde o Senhor te mostrou, aonde o Senhor quer te dar uma oportunidade de vida. Mas a Bíblia diz aqui que o próprio patrão, ele proibiu de arrancar aquele joio, até porque o próprio joio, andando ali com o trigo, ao passar do tempo ele pode enraizar com ele, e ao passar do tempo só Deus é que dá o crescimento e a mudança de vida na vida de um que é joio no meio do trigo. Ele proibiu: não arranca não, tu pode prejudicar ele, porque dependendo da situação que ele se encontra, que ele está ali muito enraizado com o outro, ora, se não o próprio Deus, ele não tem esse prazer dele tirar de quem tu mais gosta. Imagina eu e você. Mas o que eu quero dizer com isso? Deixa que o que tem para ti, o que Deus tem para poder transformar a tua vida, quem vai transformar ele, não é tuas palavras, não é o teu comportamento, não. O teu comportamento, até na presença de Deus, vai mostrar quem tu és para o teu amigo. Mas se tu tens esse tipo de amizade que tu acha que é amigo teu, porque não te acompanha, não vai onde tu gosta, não gosta de estar na casa de Deus, às vezes até por trás te critica, esse tipo de amizade para ti não é amizade, é falsidade. E só o Senhor conhece a intenção do coração do homem. E o Senhor, na sua misericórdia, Ele tem poder de transformar aquela pessoa que tem um mau comportamento, tipo joio. Ele tem poder para transformar aquele joio em um trigo, num alimento sadio, para que ele possa se alimentar não só do próprio Senhor, mas ele pode se alimentar da vida que Deus tem de bom para dar para ele. Aqueles ceifeiros, eles ficaram preocupados, eles queriam fazer do jeito dele, mas o jeito que Deus faz é melhor. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nessa situação não vai dar coisa que preste, vai dar confusão, vai dar intriga, chega ao ponto de derramamento de sangue. Mas Deus sabe a intenção tua, o que tu está fazendo nesse lugar, na tua casa, lá no teu território, lá onde você estiver. Deus está sabendo de tudo. Aquele ceifeiro, a preocupação dele era uma só: separar de uma hora para outra quem não estava prestando no meio daquela plantação. Mas o Senhor, Ele é sábio, o Senhor, Ele é inteligente. A Bíblia diz que o Senhor, na sua misericórdia, Ele tem como trabalhar na vida de um joio e transformar ele numa verdadeira planta, para que ele possa ali germinar nos pés do Senhor. Mas a Bíblia diz: mas eu tenho outra ideia melhor, deixa os dois crescer junto, porque no final da colheita nós vamos pegar ali o joio, vamos amarrar ele ali em fecho, ele vai ser lançado no fogo, mas o trigo, aleluia, ele vai ser colhido e será colocado no meu celeiro. Quer dizer, o meu povo será recolhido pelos anjos no final do tempo e vai ser levado para a minha glória, para viver eternamente na minha presença.
mas o joio longe de mim ficará. Ele ouvindo a minha mensagem, ouvindo a minha palavra, e ele não se converter nos seus maus caminhos, não deixar de fazer o que ele faz e achar que do jeito que ele está fazendo está bom. Não é como a gente quer, até porque nós chegamos no dia de hoje aqui na rua 16, talvez você precisava de ouvir algo que é para o teu próprio ego, algo que fosse para poder te agradar. Não, as coisas de Deus não é assim. Nunca pensa que no culto como esse você vai ouvir algo maravilhoso. Não, algo maravilhoso sim, mas vai vir palavras, vai vir o teu de encontro que não vai agradar o teu modo de viver. O que é que eu aprendo com isso, meu amado? Eu quero te dizer que as palavras que saem daqui não era o que tu queria, era o que tu precisava de ouvir. O joio era do mesmo jeito, aquela plantação tinha que crescer, mas no final da vida deles, se não mudasse o seu jeito de viver, não fosse germinado ali nos pés do trigo, a mudança deles seria só através do próprio Deus. Homem não muda outro homem, não, mulher também não muda, mas a Bíblia diz que Deus conhece quem está ao teu encontro, quem está do teu redor, mas que tu vem entender que esta palavra de Deus é para a tua e para a minha própria edificação. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém.